Bom dia, nono ano, aula de História, tensões e conflitos da Guerra Fria, ok? Vamos lá? Professor Márcio no comando. Bem, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, aliados durante o conflito da Segunda Guerra Mundial, emergiram como principais potências mundiais. Iniciou-se um período de tensões e rivalidades, que dividiu o mundo em duas grandes áreas de influência. De um lado, os Estados Unidos, certo? Lideravam um bloco capitalista. E do outro lado estava a União Soviética, líder do bloco comunista. Por não envolver um confronto armado direto entre as duas potências, esse período foi chamado de Guerra Fria e durou aproximadamente 40 anos, ok? Então, nós estamos entrando num período conhecido como Guerra Fria, Guerra de nervos, tensões entre duas potências mundiais que a qualquer momento poderiam apertar um botão e explodir todo mundo. Esse era o movimento que as pessoas temiam naquela época. Se hoje nós estamos temendo o Covid-19, que é o inimigo invisível, naquela época o inimigo ele tinha nome. Ou você era comunista ou você era capitalista. Ok? Bem, o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Né? A questão central das tensões entre as duas potências foi o desenvolvimento da tecnologia nuclear e, consequentemente, das armas nucleares. Ok? A disputa tecnológica entre as duas potências tinha como principal objetivo que uma superasse a outra em poder bélico. O que significa isso? Eles tentavam construir armas mais poderosas que da outra potência, para poder intimidar e dizer, na linguagem deles lá, que eles tinham a possibilidade de destruir o inimigo apertando o botão. Bem, além disso, houve uma grande disputa ideológica que se manifestou principalmente na expansão de áreas de influência. A guerra de ideias, as ideologias. Então, nós estamos diante de duas ideologias. E essas duas ideologias elas vão ser disputadas por pessoas, por países, vão disputar para quem é que adere a uma ou a outra. O bloco capitalista, aí nós vamos ver agora, em 1947, o presidente estadunidense Harry Truman apresentou uma política de apoio econômico e militar aos países europeus, que não faziam parte do bloco comunista. Então, se você não é comunista, você vai ter uma ajuda dos Estados Unidos. Ok? Porque os Estados Unidos precisavam com muito dinheiro pós-Primeira e pós-Segunda Guerra Mundial. Okay? Essa política tinha como objetivo de evitar a expansão soviética e de ampliar a influência capitalista na Europa, ficou conhecida como Doutrina Truman. Nesse contexto, foi criado o Plano Marshall, um programa de apoio financeiro destinado à recuperação econômica de países europeus que estavam em crise em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Em 1949, os Estados Unidos, Canadá e outros países da Europa Ocidental, que formavam um bloco capitalista, criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, uma aliança militar entre os países envolvidos que previa ajuda mútua em caso de conflitos armados. Essa OTAN existe até hoje. Vamos ao bloco comunista? O bloco comunista, durante a Guerra Fria, a União Soviética passou a exercer uma política de controle do leste europeu, buscando manter os países da região aliados ao bloco comunista. Assim, a União Soviética criou, em 1949, um programa chamado Conselho de Assistência Econômica Mútua, COMECON, com o objetivo de articular as políticas econômicas do bloco comunista e fornecer ajuda financeira e militar para os países que faziam parte dele, mais ou menos parecido com o outro.
Os soviéticos também criaram o Pacto de Varsóvia, em 1955, uma aliança militar que previa a unidade do bloco comunista. Ok? Bem, aí teve um outro fator, né, pós Segunda Guerra Mundial, que foi a divisão da Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi segmentada em 4 setores ou zonas de ocupação: russa, estadunidense, britânica e francesa. Eles dividiram a Alemanha em 4 partes. Referentes aos grandes vencedores do conflito, eles venceram o conflito, então cada um ficou com um pedaço da Alemanha. Ok? Essa divisão ocorreu durante a Conferência de Potsdam, cidade do leste alemão, em 1945, a qual também foi negociada a nova organização da cidade de Berlim, dividida entre o domínio soviético ao lado oriental e o domínio capitalista ao lado ocidental. Em 1961, por causa das disputas ideológicas entre os regimes comunista e capitalista, as fronteiras entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental foram fechadas com um muro fortificado, conhecido como Muro de Berlim, considerado um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Ele impedia a passagem de pessoas do lado comunista para o lado capitalista, até ser derrubado em 1989. Okay? Muro de Berlim, né? Um dos maiores símbolos da Guerra Fria, a divisão de uma capital alemã, em 2 partes, a parte oriental e a parte ocidental. Né? E as rivalidades da guerra, como é que foi? Tinha espionagem, que foi muito forte, né? Tinha a CIA, que era uma central de agência americana, que ainda existe até hoje, a KGB, que era a agência russa de espionagem. Aí depois eles partiram para a questão da corrida armamentistas. Né? Os Estados Unidos e a União Soviética investiram fortunas para aperfeiçoar cada mais seu potencial bélico. Então, cada um tentava procurar para criar a arma mais poderosa para dominar o inimigo. A indústria cinematográfica, o cinema, Hollywood, foi importantíssimo para poder mostrar a ideia, né, o modelo americano, como é que ia ser, como o capitalismo surgiu como uma coisa importante para manter a hegemonia dos Estados Unidos, né? E a União Soviética também usou a indústria cinematográfica para fazer propaganda ideológica, né? Ambas, né? Teve vários filmes, Rock Lutador, não sei o quê, eles inventavam os filmes lá que cada um mostrava que era um melhor do que o outro. Okay? Também na corrida espacial, né? Na década de 1950 e 1960, foram marcadas pela corrida espacial, ou seja, uma intensa competição entre a União Soviética e os Estados Unidos para realizar viagens espaciais como forma de demonstrar superioridade tecnológica sobre o bloco rival. Em 1957, os soviéticos saíram na frente, enviando ao espaço a cadela Laika. Alguns anos depois, em 1961, né, o russo Yuri Gagarin tornou-se o primeiro ser humano a ir ao espaço. Os Estados Unidos, por sua vez, enviaram sua missão tripulada à Lua em 1969. Então, eles queriam mostrar que, né, além de dominar a Terra, eles queriam dominar também o espaço. No esporte, também tinha uma disputa entre as 2 potências, né? Com o esforço de cada uma das suas potências em demonstrar superioridade, né? Então, ambos tentavam ganhar mais medalhas nas Olimpíadas. Então, aquele que ganhasse mais medalha ficava mais forte ideologicamente, servia como propaganda para dizer que aquele modelo, né, aquele regime era melhor do que o outro. Ok? E aí, claro, depois em seguida veio a Guerra do Vietnã, então eles não se enfrentavam, os Estados Unidos não enfrentavam a União Soviética, mas quando tinha uma guerra e tinha interesse, eles financiavam as guerras para poder mostrar a sua hegemonia. A Guerra do Vietnã foi um exemplo desse, né? Depois o Vietnã foi dividido em Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, né? E os Estados Unidos acabaram perdendo uma guerra lá no Vietnã, porque a União Soviética ajudou os Vietcongs a derrotarem os Estados Unidos.
E aí depois eles começaram a expandir o comunismo, né? A União Soviética conseguiu ajudar a China, e a China se tornou uma China comunista. Depois eles implantaram o socialismo em Cuba, né, através da vitória dos irmãos Castro, né, na Revolução Cubana. Os irmãos Castro conseguiram tomar o poder em Cuba. Os Estados Unidos não ficaram satisfeitos com isso, mas tiveram que engolir, né? Funcionou assim. Depois eles fizeram vários movimentos, né, contra a cultura um do outro, para poder dividir e diminuir o poder de cada um. Vieram vários movimentos, né? O movimento de luta por direitos civis, o movimento de resistência, né, dos negros afrodescendentes. Foi um período muito turbulento para a história mundial, né, a Guerra Fria. Espero que eu tenha ajudado vocês. Na próxima aula nós vamos continuar. Creio que vale a pena avançar um pouco, estudar mais um pouco sobre a Guerra Fria. Teve outros fatores mais importantes para a gente poder estudar e conhecer melhor um pouco da história mundial. Tá? Fique com Deus, cuidem-se e até a nossa próxima aula.